Olá, sou o professor Libânio Pinheiro e esta é a segunda parte da aula 6 do módulo 1, sobre momentos fletores das lajes L1, L2 e L3, calculadas como isoladas. Então nós vamos fazer, então, o cálculo dos momentos fletores das lajes L1, L2 e L3, consideradas como isoladas. E para isso, nós vamos utilizar essa tabela, que é semelhante àquela utilizada para cálculo das reações de apoio. Na parte de cima da tabela, nós temos as lajes L1, L2 e L3. E o tipo dessas lajes, 2B, 2A e 3. O LX e o LY são retirados do desenho unifilar. Vamos começar com LX 3,80 metros para L1, 4,60 para a laje 2 e 2,30 para a laje 3. LY 6,90, 5 e 5. E o lambda LY sobre LX, 1,82 para L1, 1,09 para L2 e 2,17 para a laje 3. A carga é a mesma já conhecida para todas as lajes, 7,50 kN por metro quadrado. Nós vamos fazer agora o cálculo dos coeficientes adimensionais, usando as tabelas de laje. No caso, é a tabela 2,3A, em que o tipo 2B se encontra à direita da tabela. E reparem que o lambda é 1,82. Então, ele fica entre 1,80 e 1,85. Nós poderíamos adotar um valor intermediário entre 5,75 e 5,81. Poderíamos adotar o maior dos dois, 5,81. No caso, foi feita a interpolação e o valor correspondente de μx deu 5,77. Da mesma forma, para o μx, é um valor entre 11,84 e 11,94. Interpolando, resultou 11,88. μy, 1,68. E μy não tem para esse tipo de laje. Vamos fazer o cálculo agora do momento mx. Então, utilizando a fórmula μx, PLx² sobre 100. Substituindo os valores, 5,77, 7,50, 3,80 ao quadrado sobre 100, que resulta 6,25 kN vezes metro por metro. Valor que nós vamos indicar na linha do mx, na tabela da esquerda, 6,25. Vamos fazer agora o cálculo de m'x, pelo mesmo procedimento. Vamos colocar m'x, PLx² sobre 100. Ou seja, no lugar de m'x, é o 11,88, vezes 7,50, vezes 3,80 ao quadrado, dividido por 100, que resulta 12,87 kN vezes metro por metro. Valor que nós vamos indicar na tabela da esquerda, na linha do m'x. Agora, o cálculo de my. Mesma coisa. No lugar de my, nós vamos colocar 1,68 vezes p lx ao quadrado sobre 100. Vai resultar um my igual a 1,82 kN vezes metro por metro, que nós vamos indicar na tabela da esquerda, na linha do my. E já sabemos que m'y não tem para este caso. Continuando, para a laje L2 e L3, nós temos os valores já indicados na tabela para cálculo das reações de apoio. E os valores de LX e LY podem ser obtidos também no desenho unifilar, como nós já vimos. Para a laje 2, resulta um lambda de 1,09 e para a laje 3, de 2,17. A carga é a mesma, 7,50 kN por metro quadrado. Com um procedimento semelhante, utilizando a tabela tipo 2A para a laje 2, nós vamos encontrar o μx 3,54, não tem m'x, μy 3,72 e m'y 9,10. Para a laje 3, considerando laje tipo 3 e lambda 2,17, maior que 2, portanto,
nós vamos encontrar μx 7,03, μ'x 12,50, μy 1,60 e m'y 8,20. E vamos fazer os cálculos da maneira semelhante. Então, utilizando agora o fator de multiplicação PLx² sobre 100, com P 7,50 e com LX 4,60 para a laje 2, nós vamos encontrar o valor de MX igual a 5,62, indicado na linha do MX. Continuando, o M'x não existe para este caso, o MY é igual a 5,90 e o M'y 14,44. E procedendo da mesma forma para L3, com P 7,50, com LX 2,30. Então, fazendo cada um desses coeficientes multiplicado por PLx² sobre 100, nós vamos encontrar MX igual a 2,79, M'x 4,96, MY 0,63 e M'y 3,25. Nós vamos repetir esses valores dos momentos na tabela que se encontra no alto à esquerda da tabela. Então, o MX 6,25 na L1 é o momento na direção do menor vão, então é na direção horizontal. E vamos indicar esse valor, então, no desenho unifilar. Olha lá, o 6,25, indicado em cima e embaixo. Ele vale para toda a região central da L1 na direção horizontal. Da mesma forma, o M'x é o momento da L1 nas bordas engastadas, que no caso é só na borda da direita, o 12,87, junto da L2 e junto da L3. O MY já é na direção vertical, então nós vamos indicar esse momento 1,82, como indicado na figura. M'y não tem para esse tipo de laje. Vamos agora marcar os momentos para a laje 2. Lembrando que para a laje 2, o LX está na direção vertical. Portanto, o MX 5,62 está indicado na região central, na direção vertical. Não tem M'x, porque a L2 foi considerada apoiada no vínculo com a L3. O MY da L2 vai estar na direção horizontal, o 5,90 na região central, como já dissemos. E o M'y 14,44 vai estar junto do vínculo com a L1. Aí nós temos, portanto, o 14,44. E para L3, o momento MX está na vertical. Então, reparem que nós colocamos esse momento na região central, na direção vertical. E o M'x 4,96 é o momento de engastamento no vínculo da L3 com a L2. Olha aí o 4,96. O MY está na direção horizontal, na região central da L3. Então, 0,63 kN vezes metro por metro. Essa laje L3 foi admitida apoiada no vínculo com o balanço, mas ela foi considerada engastada na esquerda, no vínculo junto à L1. Portanto, o momento M'y é indicado à esquerda. Finalizando, nós já calculamos na aula indicada na tela o momento do balanço, que vale para a ligação da L4 com a L2 e da L4 com a L3. Observações. Lembrar que a direção x é a do menor vão da laje, não é a do vetor momento. Atenção para isso. É a direção em que vai ser colocada a armadura para o momento MX. Direção y é a direção do maior vão da laje. Os momentos fletores nos vãos são considerados positivos. Os momentos fletores nos apoios são admitidos negativos. Mas nós vamos considerar, no cálculo, valores absolutos desses momentos. Os momentos positivos ocorrem na região central das lajes e os negativos nos apoios, no caso de bordas engastadas.
Vamos mostrar um exemplo relativo à laje L2. Então, na L2, a direção x é a vertical. E nós vimos que o mx é 5,62 kN vezes metro por metro. E atua no centro da laje. E não há m'x. Nós não consideramos engastamento na direção vertical. A direção y é horizontal, onde atua o momento my igual a 5,90 na região central da laje. E o m'y, no caso, existe, porque a laje foi considerada engastada no vínculo com a L1. E esse momento m'y é 14,44, junto a V5. O procedimento para a indicação dos momentos é semelhante para as demais lajes, L1 e L3. Cuidado para não trocar direções, porque se nós trocarmos, nós vamos colocar a armadura em direção errada, ou seja, nós vamos cometer erros na execução da laje. Com isso, nós terminamos esta aula e a próxima vai considerar compatibilização dos momentos fletores na direção dos cortes L1, L2 e L1, L2, L4. Até breve!